Bom, então a gente volta do intervalo, trabalhando aqui os tipos de licitação. E os tipos de licitação não são a mesma coisa que modalidades, a gente vai ver isso, né? Os tipos, eles são, na verdade, critérios que são utilizados para seleção, critérios objetivos, né? Que são utilizados para a seleção da proposta vencedora. E a própria Lei 8666 traz 4 tipos de licitação, que só não serão aplicáveis na modalidade concurso. Quando a gente estudar modalidades, você vai ver que concurso, o critério é o melhor trabalho, tá? Científico ou artístico. Então, em relação aos tipos de licitação, ele só não é aplicável na modalidade concurso. Mas nas outras modalidades que a gente vai estudar, concorrência, tomada de preços, carta convite, né? Nesses outros aí, a gente vai ter esses critérios objetivos. A Lei 8666 veda a utilização de qualquer outro tipo de licitação, somente podendo o administrador adotar um desses 4. O primeiro dele é o melhor preço. Repare, nós não estamos falando de modalidade, nós estamos falando de tipos. Tipos são critérios objetivos de escolha. Esse tipo será utilizado quando o critério da proposta mais vantajosa da administração determinar que será o vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital do convite e ofertar o menor preço. Então, aquele exemplo que eu coloquei para vocês da caneta Bic, né, ou do papel A4, gramatura X, né, vai sair um edital de licitação dizendo que as características, especificações, né, do objeto do contrato são as seguintes. Então, se é a caneta, vai ter as características da caneta. No papel vai estar lá, o papel é tamanho A4, gramatura tal, cor tal, e aí quem vai ganhar vai ser aquela empresa que ofereceu o melhor preço. Então, esse primeiro critério é o melhor preço. O segundo critério é a melhor técnica. O tipo de licitação melhor técnica, ele é utilizado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalizações, supervisão e gerenciamento, e também engenharia consultiva em geral. Foi necessário para a elaboração de estudo técnico preliminares. Bom, precisa se contratar alguém para fazer um projeto arquitetônico, né? Ou para fazer um projeto de cálculos para uma obra, por exemplo, específica, né? Ou um caso de supervisão ou de gerenciamento. Falou que a natureza é intelectual, que se tem que pensar, tem que se apresentar um serviço que depende de um conhecimento intelectual, você está diante aí do melhor técnica, tá? Agora, para bens e serviços de informática não se aplicaria a melhor técnica, não. Tá? Então, para elaboração de estudos técnicos, preliminares, projetos básicos, salvo para bens e serviços de informática, que a gente vai ver que o critério não é só melhor técnica. Tá? Então, nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, que vai fixar um preço máximo. Nesse caso, a administração, ela põe qual é o tipo de serviço técnico que ela quer, né? Qual é, se é um projeto arquitetônico que tem que ser desenvolvido, se é um projeto estrutural, o que é que ela quer, né? Nesse caso, é um parecer, o que é? Nesse caso, ela vai especificar como vai ser esse serviço, tá certo? Mas ela também vai colocar um preço máximo que ela está disposta a pagar por esse serviço. Então, o artigo 46, parágrafo 1º, fala: nas licitações melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, que fixará um preço máximo. E aí coloca: serão abertos os envelopes, como se dá a classificação dessas propostas. Em relação a outra, bom, e você vai ler, obviamente,
né, o artigo 46, para você entender como é que vão ser feita a abertura desses envelopes e como vai ser feita a seleção dessas propostas. O outro é técnica e preço. Então, aqui, não se leva em consideração só o preço, mas também vai ser analisado a técnica. Aqui vão ser utilizados normalmente para serviços de natureza intelectual também, tá? E também em relação à elaboração de projetos, tá? Só que aqui vai se ter uma análise de quem vai oferecer o melhor preço, quem vai oferecer um serviço com as características que querem se contratar, né? E quem vai oferecer o melhor preço. Nesse tipo de licitação, ele é obrigatoriamente adotado para a contratação de bens e serviços de informática. Então, quando a gente estiver falando, o tribunal precisa contratar serviços de informática para quê? Para que haja um técnico que faça ali a instalação de programas de software ou conserto dos computadores do Tribunal de Justiça, por exemplo. Ou quer comprar produtos de informática. Esse tipo de licitação vai ser necessariamente técnica e preço. Além de se olhar, né, quais os produtos que tecnicamente são melhores, quem oferecer o menor preço vai levar. Tá? Na técnica só não. Na técnica, o que a administração pública vai olhar é qual é o melhor trabalho, qual é o melhor serviço. Porque ela já estipulou o preço que ela quer, máximo que ela está disposta a pagar na melhor técnica. Na melhor técnica, se ela falou que por um projeto arquitetônico ela vai pagar 20 mil, ela vai analisar os projetos em si. Qual é o melhor projeto? Aqui não. Aqui nesse exemplo que a gente usou, inclusive, para a contratação de bens e serviços de informática, que é técnica e preço, além de se olhar a qualidade do serviço, vai ser quem oferecer o menor preço. Mas tem também outra coisa chamada maior lance ou oferta, tá? Esse tipo de licitação ele é utilizado no caso de alienação de bens, como o leilão, por exemplo, ou a concessão de direito real de uso. Lembra quando a gente conversou que na aula passada daqueles contratos de concessão de direito real de uso, administração, que eu dei o exemplo da lojinha lá da banca do mercado municipal, dos quiosques, né? Que um particular ele vai desenvolver a atividade comercial dele dentro, utilizando com exclusividade de um bem público, né? Para atingir aí uma interesse da coletividade. Então, nesse caso, o maior lance é a oferta. E também se a administração pública ela pretende vender bens, que a gente vai estudar depois, que existem bens da administração pública que são inservíveis, por exemplo, não serve mais para ela. Um exemplo aí seriam aquelas cadeiras de escola velha, aquelas mesas velhas, aqueles bens móveis que não tem mais serventia para a administração. Aí ela coloca aquilo à venda e isso vai por leilão, por exemplo. Seria maior lance e oferta, é um tipo de licitação. Tá? Então, lembra, tipo de licitação não é modalidade. Tipo de licitação só existem 4, que são esses que a gente acabou de falar, que eles vão levar em consideração critérios objetivos. Ou é melhor preço, ou é melhor técnica, ou é técnica e preço, ou é através de lance e oferta. Modalidades, a gente não vai falar agora, nesse minuto. Aliás, eu já vou dar uma entradinha nela, tá? Já vou entrar nela, depois eu trato de dispensa e inexigibilidade. A modalidade de licitação, eu vou falar dessas 5 inicialmente, tá? Que estão aqui na Lei 8666, mas lembre-se que o pregão eletrônico, ele não está aqui na Lei 8666. Por quê? A Lei 8666, ela é de 1993. E o pregão eletrônico, ele veio em 2002, através da Lei 10.520, tá? Então, na verdade, não existe só essas 5 que estão na Lei 8666, não. Existe uma lei, né, esparsa, trazendo aí a 10.520, trazendo o pregão eletrônico. Tá, mas onde é que estão aí as modalidades de licitação? Né? A Lei 8666, no seu artigo 22, traz. São modalidades de licitação 1, a concorrência, que a gente vai ver a mais complexa de todas. Ela é muito mais, exige muito mais critérios do que as demais.
e ela é utilizada principalmente para obras e serviços de engenharia de grande vulto, tá? A gente vai trabalhar isso. A tomada de preço, que numa escala aí de complexidade e exigência, ela seria a segunda abaixo. O convite, desculpa, que é muito mais simples, a gente vai ver, que são para contratações aí de valores menores, obras ou serviços e até mesmo compras com valores bem menores. O concurso é quando estiver diante da escolha aí de um trabalho técnico, né, importante, esses concursos de monografia que os tribunais fazem, um concurso aí entre pessoas para produzir uma obra que vai ser vendida, desculpa, que vai ser exposta lá vai ser colocada numa repartição pública, né, algo nesse sentido. E o leilão, que a gente já vai ver aqui, quando se tratar de bens, venda de bens e servíveis, por exemplo, seria uma situação. A Lei 8666 veda que seja feita a criação de novas modalidades ou combinação. O que acontece? Quando eu digo que a Lei 8666 ela veda a criação de novas modalidades, ela está dizendo que quem não pode criar as novas modalidades é o administrador público. Ele não pode inventar, né, antes da contratação, um processo licitatório numa modalidade que não existe. Então, o administrador público é que não pode criar novas modalidades e nem combinar uma com a outra. Mas quem pode? A lei. Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode fazer uma lei, como foi feita a lei de pregão, e criar uma nova modalidade. Então, a nova modalidade ela pode ser criada por lei, ela não pode ser criada pelo administrador. Modalidades é a concorrência. Como eu disse para vocês, é a mais complexa, tá? Ela é utilizada em obras e serviços que têm valores muito altos, tá? E ela pode ser, né? Quem pode concorrer é qualquer interessado na fase inicial de habilitação preliminar, que comprove possuir os requisitos mínimos. Existe uma fase inicial. A gente não vai estudar as fases das licitações hoje, tá? A fase procedimental, as fases dela, a gente não vai estudar hoje. A gente vai estudar na próxima aula, porque é complicado, é muita coisa. Hoje a gente vai falar sobre as modalidades e na outra e os casos de dispensa, inexigibilidade, na outra aula a gente fala das fases. Então, essa fase inicial de habilitação, quem tem os requisitos que estão ali no edital, vão concorrer. É uma modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor. Por que qualquer que seja o valor? Como ela é a mais complexa e a que exige mais, ela pode ser usada para qualquer valor, tanto valor muito alto quanto valor muito baixo. Tanto para compra quanto alienação, venda de imóveis, tá? Tanto quando a administração quer comprar, como ela está vendendo bens imóveis dela, tá? Com exceção do artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Olha só, lembra que eu falei dos contratos de concessão de permissão de serviço público e de direito real de uso? Então, todos aqueles contratos de concessão que a gente estudou, né, de concessão de serviço público, tá, e de direito real de uso, se aplica a modalidade de concorrência. E as licitações internacionais também. No caso das licitações internacionais, a tomada de preços, que é a segunda modalidade menos complexa, né, é admitida quando o órgão, a entidade, dispuser de cadastro internacional de fornecedores. Então, se essas empresas internacionais que vão participar, elas têm um cadastro nesse órgão, nessa entidade da administração pública que vai fazer a licitação, pode, inclusive, abrir a licitação na modalidade menos complexa, que é a tomada de preço, tá? Ou o convite, que é a mais simples de todas, quando não houver fornecedor de bens ou serviços no país. Vamos supor que a administração pública precisa contratar um serviço ou comprar um produto que não tem fornecedor no nosso país. Aí, nesse caso, pode-se fazer através da carta convite. Você tem que lembrar o seguinte: existe um ditado que diz que quem pode o mais, pode o menos.
Se a concorrência ela é a modalidade mais complexa, que ela é usada naqueles, nas contratações, né, para bens e serviços de alto custo, ela também pode ser usada nos de baixo custo. Só que nenhum administrador vai abrir um procedimento licitatório tão complexo quando ele poderia usar de uma modalidade mais simples. Mas quem pode o mais, pode o menos. Se ele quiser fazer, sem problema. Tá? Como eu disse, a modalidade mais complexa. Ela é utilizada para contratações de valor mais alto. Tá? Esses valores, inclusive, como eu disse para vocês, que estão lá no artigo 22, tá? 22, inciso 1, e 22, inciso 2, 23, desculpa. Ela tá disposta no 22, mas os valores estão lá no 23. Esses valores, como eu disse, eles podem ser aí alterados, foram alterados, né? Estão diferentes da redação original aí, que eles dobraram praticamente. Mas a gente vai trabalhar isso depois, tá? Não se preocupa não. Então, quando eu falar de contratações de valor mais alto, né? Ou seja, pode ser usado em qualquer licitação, deve obrigatoriamente ser adotada, né, a modalidade de concorrência. Quando a administração estiver comprando ou alienando ou vendendo bens imóveis, mas em alguns casos a gente vai ver daqui a pouco ela pode usar o leilão. Então, mas falou que é comprar ou vender bem imóvel, você pensa em concorrência. Concessão do direito real de uso, você lembra lá do uso do mercado municipal, dos quiosques da Praia de Camburi, concessão de direito de uso real, modalidade, concorrência. E as licitações internacionais com aquelas exceções que a gente já conversou. Bom, a segunda modalidade, que é a segunda menos complexa, né, é o que a gente chama de tomada de preço. Tá? A tomada de preço, ela é aberta, tá? Há também interessados devidamente cadastrados, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas. A tomada de preço, ela também é utilizada para compra de serviços, de obras e tudo mais, mas os valores são mais baixos, tá? Em obras e serviços de engenharia, ela é exigida em obras, para você ter uma ideia, no valor de 330 mil até 3 milhões e 300, né? Só para você ter uma ideia. Depois a gente vai trabalhar esse artigo. Então, a tomada de preço, o que eles costumam cobrar em prova de concurso em relação à tomada de preço? É esse prazo aí. É uma modalidade de licitação que quem vai participar ou é alguém que já está cadastrado naquele órgão, naquela entidade que está fazendo a licitação, provavelmente alguém que já contratou, que já contratou com a administração pública no passado ou tem um cadastro lá com ela. Tá? Ou aqueles que atenderam as condições que estão no edital, mas eles se cadastraram até 3 dias antes do recebimento das propostas. Então, grave esse prazo. Quem não está cadastrado, mas que quer participar e tem condições de participar, tem que se cadastrar até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Tá? O convite é uma modalidade bem simples. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui de convite para você visualizar que ele é muito utilizado. Lembra quando a gente conversou naqueles contratos de obra, de empreitada, de tarefa, que a gente conversou na semana passada? Aquelas obras pequenas de reforma, olha, a administração pública abriu um processo licitatório porque ela precisa, município de Linhares, por exemplo, reformar a escola, pintar creche, consertar quadra, consertar os banheiros das escolinhas, né, cobrir a quadra de esportes. São contratos de valores menores. Então, a administração pública ela faz o quê? Ela manda uma carta convite para empresas que atuam nesse ramo que eu acabei de falar de construção civil, nesse exemplo que eu dei. Tá? Então, olha só, é uma modalidade de licitação muito utilizada entre interessados de um ramo pertinente, nesse exemplo que eu dei da construção civil. Eles podem, olha que interessante, eles podem estar cadastrados ou não. E eles são escolhidos em convidados em número mínimo de 3. A administração pública, quando ela lança,
Essa modalidade, ela tem que mandar pelo menos 3 cartas convites. Tem que escolher pelo menos 3 pessoas jurídicas, 3 empresas que atuam nessa área que ela quer contratar. Ela vai fixar em local apropriado cópia do instrumento convocatório, enquanto na concorrência, na tomada de preços, essas publicações saem no Diário Oficial, a carta convite, ela não sai no Diário Oficial. Essa carta, uma cópia dela é fixada no local ali, provavelmente, na repartição pública, tá certo? E o interessante é que ela é estendida não só a quem a administração mandou a carta, mas os demais cadastrados na correspondente especialidade. Então, ainda que a administração e que manifestarem o interesse com antecedência de 24 horas antes da apresentação das propostas. Então, veja bem, ainda que a administração pública não tenha mandado 3 cartas convite para 3 empresas diferentes, a minha empresa quer participar, tá? A minha empresa é cadastrada, já tem um cadastro naquele ente, tá? E a minha empresa não recebeu a carta convite, não, mas eu quero concorrer a essa licitação. Eu acho que eu tenho chance, minha empresa tem chance, tá? Eu tenho 24 horas para manifestar meu interesse antes da apresentação das propostas. Em suma, a modalidade convite, o administrador tem o dever de convidar no mínimo 3, que podem ou não estar cadastrados. A administração convida 3 daquela área, daquele ramo de serviço que ela quer contratar. Ela manda a carta convite para no mínimo 3, que podem estar ou não cadastrados. Mas mesmo sem convite, quem está cadastrado, que já tem a documentação da empresa lá, pode participar, mesmo que não tenha recebido a carta, desde que manifeste o seu interesse 24 horas antes da apresentação das propostas. E aí continua aqui. Quando por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos, a licitação poderá prosseguir. Ela mandou 3 cartas, só apareceram 2. Pode continuar? Pode, em tese pode. Contudo, essas circunstâncias deverão ser justificadas pela administração sob pena de ter que repetir o convite. Então, ela mandou carta para 3, apareceram 2. Pode continuar a licitação? Pode. É uma modalidade mais simples, que é utilizado quando o contrato for de valor mais baixo. Só para você ter uma ideia do valor do convite, olha, essas obras e esses serviços que eu acabei de falar para vocês, são obras até 330 mil. Tá? Se for comprar produtos, por exemplo, até 176 mil. Então, são valores mais baixos, essas obras, igual eu falei agora, né? Essa obra de conserto aí de bens públicos do município, até 330 mil, essa obra poderia, né, essa licitação poderia ser feita na modalidade convite. A cada novo convite que a administração realizar, ela abre um novo convite, mandou nova carta convite, com objeto idêntico ou assemelhado, e existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, é obrigatório o convite no mínimo a mais um. Enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Ela repetiu o convite para novamente contratar, tá? O mesmo objeto, obras e serviços lá nos postinhos de saúde, nas quadras e tudo mais. Só que lá, naquele município, já tem mais de 3 interessados. E ela já tinha feito o primeiro processo de carta convite, está fazendo o segundo. Nesse caso, a lei fala que ela tem que abrir chance de concorrência, ela vai ter que chamar mais um interessado, tá? Enquanto existirem cadastrados que não foram convocados nas últimas licitações. Porque senão, sabe o que pode acontecer? Ela vai começar a ficar mandando carta convite, faz o primeiro procedimento licitatório. Aí abre um segundo procedimento licitatório para escolher aquela que ela quer, que não está cadastrada. Ela fecha o cerco da competitividade, né? Então, enquanto o povo que está cadastrado existe, ela tem que convidar. Tá? A limitação de valores, eu não quero que vocês olhem essa tela,
porque essa tela aqui está com aqueles valores desatualizados, mas só para você saber. Com relação às modalidades de concorrência, tomada e convite, se eu estiver falando de obras de serviços e engenharia, obra de serviços e engenharia, convite não é 150 mil, é 330 mil agora. Então, obras e serviços de engenharia, até 330 mil, convite. Tomada de preço, acima de 330 mil até 3 milhões e 300. E a concorrência, acima de 3 milhões e 300 para obras e serviços de engenharia. Onde está isso, Giovana? Isso está no artigo 23, inciso 1, com a nova redação dada pelo decreto 9412 de 2018. E se eu tiver diante de compras e demais serviços? No convite, compras e serviços até 176 mil, então não é mais 80, é 176. A tomada de preço é de 176 mil até 1.430.000, tá? E a concorrência para compras e demais serviços que não são de obras de engenharia, acima de 1.430.000. Repare que praticamente dobrou esses valores, né? E repare também que esse livro é de 2019, tá? E essa alteração se deu em junho de 2018. Então, é possível que isso aconteça em algumas obras, tá? Bom, a Lei 8.666 estabelece, que é o que eu já falei, né? Quem pode o mais, pode o menos. Estabelece que nos casos em que couber convite, a administração pode utilizar ou a tomada de preços ou a concorrência. A concorrência ela é tão complexa, ela exige tanta coisa, que qualquer que seja o valor, você pode usar ela. Só que eles não vão usar. Porque para que ele vai usar de um processo tão complexo, ele pode usar o mais simples? Mas a administração pública ela pode usar uma modalidade mais simples quando a lei permite, ela pode usar uma modalidade mais complexa quando a lei permite a mais simples. Não pode fazer o contrário. Então, por exemplo, em uma licitação para contratação de uma obra estimada em 100 mil, a modalidade mais adequada é o convite, porque o valor é pequeno. Mas o administrador pode utilizar a tomada de preços ou a concorrência. Da mesma forma que na compra de bens e serviços, cujo valor está estimado em 400 mil, a modalidade seria tomada de preço, mas ele pode usar a concorrência. Ou seja, ele sempre pode usar uma modalidade que está acima, mais complexa, se ele quiser, mas nunca um que está abaixo. Por quê? Se ele pega de baixo, ele está ferindo o limite que está estabelecido ali. Então, se ele só pode, né? Se ele só pode na concorrência, num caso de obra de engenharia acima de 3 milhões e 300, ele não pode usar a tomada de preço ou convite, porque a obra é acima de 3 milhões e 300, ele só pode usar a concorrência. Mas se ele quiser pegar obras abaixo de 330 mil ou de 3 milhões e 300 e fazer concorrência, não tem problema, porque é o mais complexo, quem pode o mais pode o menos, não pode fazer o contrário. Não pode pegar uma modalidade simplificada e jogar num preço alto. O que pode fazer é o contrário. Tá? Bom, falamos de consórcios públicos na aula passada, não sei se você se recorda, né? Que são formados por entes da federação, 2 estados, 2 municípios, ou a união com o estado, né? Então, nós temos os consórcios públicos. Quando eles estão licitando, esses limites que a gente conversou, se tem 2 entes da federação, se tem até 3 entes da federação, até 3 entes, 3 estados, por exemplo, formando um consórcio, dobra esse valor. E se tem de mais de 3, triplica esse valor que a gente conversou agora. O artigo 23, parágrafo 8º, fala isso. Tá? Deixa eu ver o que tem mais importante aqui. Concurso. Esses outros artigos você vai ler, obviamente, né? O concurso é uma modalidade de licitação entre qualquer interessado para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico. Aqui a administração, gente, ela institui prêmio ou remuneração. Igual aqueles concursos que faz assim, vamos selecionar qual é a melhor monografia do Tribunal de Justiça. Ou a gente vai abrir um concurso para ver qual vai ser a melhor obra de arte que vai ser realizada, né? Para colocar lá na repartição pública que vai ser inaugurada, tá?
É uma modalidade aí que você vai levar em considerar. A gente precisa, vai se montar um salão nobre agora no Palácio Planalto. E quer se colocar obras, telas pintadas novas lá, né? Abre-se um concurso e quem quiser participar, é um trabalho artístico, né? Vai participar e aquele que ganhar vai receber um prêmio ou remuneração. Isso não tem nada a ver com concurso público para provimento de cargos, obviamente, o nome é só parecido, né? Bom, o leilão, que é a última modalidade que está prevista na Lei 8666, lembrando, né, que nós temos ali o pregão que veio depois, porque o pregão ele veio em 2002, né? Não está na Lei 8666. O leilão é uma licitação aberta também a qualquer interessado, mas normalmente ela é utilizada pela administração, como eu já disse para vocês, para a venda de bens móveis inservíveis. São aqueles bens que não têm mais utilidade para a administração pública, tá? Aquelas cadeiras velhas das escolas, as mesas, né? Os carros que já estão muito velhos, muito sucateados, trocar a frota de carro da polícia, por exemplo. Isso é leilão, tá? Então, leilão, os bens vão ser avaliados, isolado ou globalmente. Esses casos de cadeira e mesa, eles avaliam o conjunto todo, né? A quantia não superior a 650 mil e acima disso deve ser utilizada a modalidade concorrência. Outra coisa que se utiliza leilão também, tá? Só um minutinho, deixa eu só fazer um complemento aqui do artigo 19. Os bens imóveis da administração, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observando as seguintes regras. E aí vai. O que ele está querendo dizer? Não é só no caso de bens móveis inservíveis. Aqueles bens, por exemplo, que foram apreendidos lá na alfândega, que chegaram por descaminho ou contrabando, ou aqueles que não foram recolhidos em imposto de importação, por exemplo, são bens que foram apreendidos lá. Eles vão a leilão, tá? E outros, os bens que são derivados de procedimento judicial ou dação em pagamento. Por exemplo, eu tenho uma dívida tributária. Minha empresa tem, um exemplo. E aí eu sofro uma execução fiscal. E um bem meu é penhorado na execução fiscal. E eu não tenho como pagar, esse bem meu vai a leilão. Ou eu não tenho como pagar e eu mesmo ofereço aquele bem como pagamento. Não espero nem a leilão, eu já ofereço para a administração pública aquele bem meu, em dação e pagamento. E aí, esses bens são avaliados, eles têm um valor, né? Que eles já partem dali, daquele início de valor, e quem der o maior lance leva, tá? Então, bens móveis inservíveis, os legalmente apreendidos ou penhorados, e os bens imóveis da administração, né, que são oriundos de procedimentos judiciais e da ação em pagamento. Normalmente, bens imóveis, eles são vendidos, normalmente, mediante modalidade de concorrência. Mas se eles são objetos de dação em pagamento ou procedimento judicial de penhora, aí o administrador pode usar o leilão, tá bom? Nesses casos que eu falei. Bom, o local de realização normalmente vai ser a repartição, o local onde está a repartição interessada, mas nada impede que as pessoas que tenham, as empresas que tenham sede em outro município participem, isso não é problema. A publicidade, como eu disse para vocês, em todas as modalidades é obrigatório dar publicidade, né? Ou vai ser através do Diário Oficial, ou vai ser através, a gente vai ver aqui, de jornal de grande circulação, tá? Então, quando nós estivermos diante de quem tá fazendo a licitação ali, tá? É um ente da administração pública federal, ou é a União, ou é as suas autarquias ou suas fundações. Esse edital vai ter que sair no Diário Oficial da União, no DOU. Se o órgão ou entidade da administração que está fazendo a licitação é estadual, no Diário Oficial do Estado ou Distrito Federal, se for o caso. E também jornal de grande circulação,
né? Quando isso estiver sendo licitado, por exemplo, pelo município ou onde a região onde está sendo realizada a obra. Tá? Prazo de antecedência para a publicação desses editais. São prazos aí que você vai gravar, ou terminam com 5 ou terminam com 0, é múltiplo de 5. 45, 30, 15, 5. Você vai gravar esses números aí. 45, 30, né? 45 menos 15, 30. 30 menos 15, 15. E de 15 para 5 você grava porque é múltiplo de 5, tá? E aí você vai falar assim, Giovana, licitação é na base da decoreba? Estava conversando com meu filho agora, ele está aqui do meu lado, ó, assistindo a aula. Já disse para vocês que é concurseiro também. Falei, meu filho, contei para vocês que ele passou um tempo lá em Cascavel no Alfa, né? E esse livro que vocês estão vendo aí, ele trouxe de lá, né? Do professor dele, do Thales. Eu vejo como é que Thales dava essa aula, porque eu gosto de saber, né? Porque eu sou professor de administrativo, então se tem um cara top aí, eu tenho que me espelhar nele, né? Eu tenho que ficar sempre de olho em quem são os melhores, né? Eu quero ficar próximo deles, né? E aí falei, meu filho, como é que tá, Lius, pelo amor de Deus, dessa aula de licitação, porque eu tô aqui batendo texto de lei, né? Mãe, decoreba. Decoreba, não tem jeito. São essas fórmulas aí pra gente decorar. Igual quando eu falar agora para você em inexigibilidade dispensa, você decoreba. Então, veja bem, como que eu aprendi, eu, Giovana, aprendi? Concurso é aquela modalidade que depende aí de um trabalho intelectual, uma coisa que vai ser elaborada com mais calma. Então, eu já lanço um prazo máximo para essa publicidade sair para a contratação desse pessoal, para esse pessoal já se inscrever no concurso. Prazo máximo é 45. A concorrência, como é aquela modalidade mais complexa que a gente viu, também joga no prazo maior, porque se ela é mais complexa, vai ter que ter o cadastro dessas empresas e tudo mais. A concorrência nos outros casos que não são de obra, que são os casos menos complexos, prazo 30. E a tomada de preço 30 também. 15 dias é a tomada de preço, em casos mais também menos complexos, e o leilão. E 5 dias você lembra que é aquela carta convite que é mandada que você tem até 24 horas antes para se cadastrar, lembra? Então, os prazos são esses, é um quadrinho que você tem que decorar. Tá? Onde está isso? Pelo amor de Deus, na lei. Artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8666, você faça o seu quadrinho, tá? Ou marque lá, se você estiver fazendo prova com consulta, né? Marca lá na sua lei. Qualquer modificação que tiver, no edital, tá? Se isso afetar a formulação de proposta, ela vai ter que ser divulgada na mesma forma do texto original. Mas se aquela alteração for um erro em digitação ou uma besteira que não vai alterar nada na formulação da proposta, aí não precisa reabrir o prazo, não. Tá bom? Bom, e aí a gente vai para a pergunta que a colega fez antes do intervalo, né? Que é as exceções à obrigatoriedade de licitar. Giovana, a gente vê muita contratação direta, principalmente nos municípios. Vê porque existe alguns artigos da Lei 8666, que é o 17, o 24 e o 25, tá? Que vai ser na base da decoreba agora também, né, meu filho? Decoreba também, que são os casos de dispensa e de inexigibilidade. Então, a contratação direta ela pode ser feita por meio de dispensa, tá? Mas a dispensa, ela se divide em licitação dispensada e licitação dispensável. Como assim, Giovana? Então, a contratação direta, ou ela vai se dar por dispensa ou por inexigibilidade. A dispensada é aquela que está prevista, aqueles casos que estão previstos no artigo 17 da Lei 8666. São aqueles casos em que a administração pública ela está vendendo, alienando bens dela,
tá? Ou dando indação em pagamento, ou fazendo permuta, ou fazendo doação, ou vendendo a outro órgão da administração pública, tá? Esses casos do artigo 17, que você vai ler depois com calma, doação, permuta, venda de títulos, alienação, concessão de direito real de uso, gratuito, oneroso, nesses casos em que a administração pública ela está alienando um bem dela, nessas condições do 17, a lei fala que não se faz. Então, aqui é um ato vinculado. Não há uma discricionariedade do poder público. O administrador não decide se ele quer ou não quer fazer a licitação. A própria lei fala, não vai fazer, não é para fazer licitação. Nesses casos, os 17. A dispensável, não. A dispensável, que está lá no artigo 24, tá? A dispensável existe aqui, é um ato discricionário. O administrador decide, a gente faz ou não faz a licitação? É interessante fazer agora ou não é? Não, não é não. Nós estamos diante aí de uma situação de calamidade pública, uma pandemia, um Covid. Não dá tempo de contratar, não dá tempo de abrir licitação para fazer contratação, não. Vai ter que ser, vamos ter que dispensar. No 24, aqui, há um âmbito de discricionariedade. Então, ela é dispensável por quê? Porque a administração pública ela vai olhar se é conveniente ou oportuno fazer. Você vai ver que os casos da dispensável é para obras e serviços de engenharia de valor até 10%, colega, daqueles que a gente conversou, dos artigos anteriores. Você falou, Giovana, tem alguns que são dispensáveis. Olha, naqueles casos lá que a gente viu de 330 mil, por exemplo, 33 mil seria dispensável, uma obra de 33 mil, para você ter uma ideia, uma obra de engenharia de 33 mil. Outros serviços e compras, e aí você vai olhar 10% do limite que está naquele artigo que a gente estudou. Nos casos de grave perturbação da ordem ou guerra, não se dá tempo de fazer licitação, né? Então, estão todos os casos. Só que os casos não são um nem dois, não. São 31 incisos, né? Desculpa, mais de 31. 35 incisos. Tá bom para você? Giovana, pelo amor de Jesus, como que eu vou decorar 35 incisos? Você não vai decorar 35 incisos. Eu vou te explicar um jeito de você saber quando é que é um caso de dispensa ou inexigibilidade. Então, veja bem. Se o primeiro caso é o de inexigibilidade, são os casos menores, são só 3 opções, nós vamos vê-los agora. Quando é que não é necessário, né? Que é inexigível, não se faz licitação. É inexigível, artigo 25, a licitação, quando houver inviabilidade de competição. Não tem gente competindo. Só tem uma empresa que presta aquele serviço. Só tem uma empresa que tem aquela tecnologia. Não tem viabilidade de competição. Então, como a inexigibilidade, ela só tem 3 incisos, então como é que você vai gravar? Primeiro você vai decorar as 3 causas de inexigibilidade. Não se faz licitação, tá? É inexigível, contrata-se direto, porque não tem competição. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por um produtor de empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, tá? Então, por exemplo, só tem um fornecedor daquele produto. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não sei se enquadraria, mas é um exemplo que eu me recordei quando da construção do TGC lá na Petrobras, lá em Caxias, pela Petrobras lá em Caxias. Eu não me recordo se era o caso, mas eu ouvi dizer na época que aquela empresa que construiu aquelas esferas gigantescas lá, que ficam acondicionadas, aquele gás natural, você passa em frente ao TGC, em Caxias, você vê aquelas esferas gigantes que ficam saindo bolas de fogo ali, porque é onde o gás fica condensado, o gás natural. Salvo engano, só tinha uma empresa que tinha tecnologia para construir aquela esfera. Se eu não estou enganada, era Chicago. Se eu não estou enganada. Seria um caso de inexigibilidade, por exemplo. Tá?
Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13, de natureza singular, com profissionais de empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço de publicidade. Olha, quer contratar um serviço técnico de natureza singular. Precisa-se um parecer de um grande administrativista, Maria Silvia Zanello de Pietro. Tem que ser ela, tá? Vai se construir, né? Brasília, né? Então precisa se contratar serviços arquitetônicos de alguém que naquela época era o mais top das galáxias, né? Oscar Niemeyer. Então, nesse caso, se enquadraria no caso de inexigibilidade. E 3, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico. Só lembrando que a contratação de serviço técnico, no inciso 2, não serve para publicidade, tá? A publicidade tem que licitar, tá bom? E inciso 3, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica. Quer se fazer um show de fim de ano, tem que ser com o Roberto Carlos. Tem similar do Roberto Carlos? Não tem similar do Roberto Carlos, é ele, né? Então, nesse caso, é possível a inexigibilidade? Ele é um autor, um artista consagrado? É. É possível a inexigibilidade? É possível. Então, veja bem. Primeiro você grava os 3 casos que são a menor quantidade de inexigibilidade. Então, você já sabe que não tem concorrência nesses casos. Pode fazer a contratação direta. Detalhe, esse rol, ele é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? Todas as vezes que a administração pública perceber que não tem como competir, não tem mais de uma pessoa para competir, ela pode arguir a inexigibilidade. Então, você grava esses 3. Aí você fala assim, bom, gravei esses 3, são casos de inexigibilidade porque não tem como competir. E agora, Giovana, como é que eu vou saber se é um caso de licitação dispensável ou dispensada? Porque eu não tenho como decorar 35 incisos. Simples. Excluiu o que é inexigibilidade? Você vai lembrar o seguinte: toda vez que estiver diante de alienação de bens da administração pública, tá? É dispensada. Não é para fazer. A própria lei fala, olha, é o 17. Naqueles casos em que a administração ela está dando um bem dela, alienando um bem dela, dando em pagamento, fazendo uma permuta com outro imóvel, vendendo a outro órgão ou entidade. Veja, nós estamos falando de vendas, trocas, permutas, doações de bens da administração pública. Isso é o 17. Ela é dispensada. A lei fala. Não é para fazer licitação nesse caso. O que sobrou são os 35 incisos da dispensável, que você não precisa decorar. Então, você decora os 3 da inexigibilidade, né? Que toda vez que você que falou a palavrinha lá na sua questão de concurso, não é possível a realização porque não há competição. A competição é inviável. Falou a palavra competição, competição inviável, você já grava que é inexigibilidade. Falou que é um bem da administração pública que está sendo vendido, alienado, dado em pagamento, permutado, doado, trocado. Você lembra do 17, dispensa. Ele é dispensado, não é para fazer licitação. Não discute, o administrador não discute, ele cumpre a lei. E o que sobrar, que são os 35 incisos, é a dispensável. Aí você lembra lá da calamidade pública, da guerra, dos baixos valores que a colega falou lá, né, dessas contratações de pequeno valor que normalmente o município faz. E aí você vai para o 25, que o administrador ele tem uma margem de discricionariedade para decidir se ele abre licitação ou não abre. Bom, foi a forma que eu aprendi a decorar, porque você, nessa brincadeira aí, jogando esses 3 artigos, você tem mais de 60 incisos, você não vai conseguir decorar para uma prova objetiva isso, né? Humanamente possível. Então, vai pelas exclusões do jeito que eu te falei, tá? Olha lá, dispensa de licitação, o rol é taxativo. Isso que eu quero te falar. O rol que está lá no 17 e que está lá no 24 é só aquilo. São aqueles casos que estão ali.
No 25, não. O 25, o administrador, ele não pode pensar agora, não pode vir na cabeça dele situações em que não vai ter competição. Essas situações vão acontecendo no dia a dia. Se há uma inviabilidade de competição, ainda que não seja aqueles 3 incisos, é possível, ele justifica e não faz a licitação. Então, a inexigibilidade, além daqueles 3, se o administrador verificar que não tem competição, por exemplo, a licitação é deserta, não apareceu ninguém, licitação é deserta quando abre processo licitatório, não aparece ninguém, licitação deserta. Pode fazer a contratação direta. Tá? Só que a lei fala na inexigibilidade que não pode preferir marca, né? Então, não pode ali escolher uma marca em detrimento da outra. Não, eu vou contratar diretamente porque caneta esferográfica só serve BIC. Não, isso não é inexigibilidade de licitação. Não existe só a BIC de caneta transparente, né? Esferográfica e de tinta azul. Não pode preferir marca para alegar que não vai fazer a licitação, né? A contratação de serviços técnicos, né? Também tem que ser de natureza singular. Eu falei, bom, na época da construção de Brasília, quem era o cara top para fazer um projeto daquele? Era o Niemeyer, era quem estava naquela época, né? Vai ter um mega show que vai fechar a Copa do Mundo. Fechar a Copa do Mundo. Por falar nisso, vocês se lembram? Eu não me lembro. Não, eu me lembro vagamente, agora eu não sei se foi na abertura da Copa do Mundo ou no fechamento, que teve a participação da Cláudia Leite com mais alguém. Vocês se lembram disso? Que fez o show de abertura? Ou foi o fechamento? Sim. Não sei, não lembro. Pois é. Foi abertura ou foi fechamento, não foi? Então, seria um caso de inexigibilidade de licitação aqui. Contratou um profissional do setor artístico, tá? Que é consagrado pela crítica. Precisou fazer licitação para ver quem era o artista que ia abrir ou fechar o show de abertura lá da Copa do Mundo Brasil? Não. Tá? Então, ela também vai ser inexigível quando tiver fornecedor exclusivo, lembra? Só tem um fornecedor que faz esse tipo de serviço ou vende esse produto. Notório profissional de notória especialização, artista consagrado. Grava esses 3. Gravou esses 3, você já, grande parte dos seus problemas já foram solucionados. Na dispensada, que eu já falei para vocês, o que você vai usar para gravar é o lance de venda de bens imóveis. Falou que a administração pública está vendendo um bem imóvel, permutando, doando, trocando, lembra na dispensada, lembra do artigo 17. Dação em pagamento, doação, permuta, venda a outro órgão, alienação gratuita ou onerosa, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis. Falou que é bem da administração pública, tá? Mas a alienação de bens móveis também deve ser precedida, né, de avaliação, obviamente. Mas é tudo dispensável. E a dispensável é o que sobrou. É o que sobrou, que está lá no 25, desculpa, está lá no 24, que é aquelas obras lá de valor menor. Então, quando a colega falou lá, Giovana, mas os municípios, eles contratam muito sem licitação em obras e serviços, sim. Porque, olha só, para obras e serviços de engenharia, até 10% do valor. 10% não de 150 mil. A gente sabe que esse valor subiu para 330. Então, 33 mil reais. Se tem uma obra, um serviço de engenharia de até 33 mil reais, não precisa. Tá aí, ó, no 24. Não precisa, não é 15, porque eu já te disse que o decreto dobrou isso aí, né? Mais que dobrou. Para outros serviços de compras de 10%, que antes era 80 mil e agora é 176 mil, ou até 17 mil reais. Então, vai comprar, né? Ou contratar um serviço até 17 mil reais, não precisa. Tá vendo? No caso de guerra e grave perturbação da ordem, o caso que nós estamos vivendo agora, emergência e calamidade pública, você acha que dá tempo, se tiver que fazer um hospital, né, igual um hospital de campanha que a gente viu lá, que está sendo construído para colocar
para adaptar, né? Como hospital para receber os doentes do Covid. Você acha que dá tempo de listar para coisa dessa? Não. Ou quando não acudirem interessados. Preste atenção. Licitação deserta. Não apareceu ninguém. É dispensável. E todos esses 35 incisos que tem aqui. Tá? Bom, tem alguma dúvida até aqui? Gente, olha só. Eu sei que é pedreira essa aula. É pedreira para vocês, é pedreira para mim. A lei de licitações ela é grande. E como foi a primeira coisa que eu disse no início da aula, o procedimento é formal. Princípio da legalidade e observância estrita da formalidade prevista na Lei 8.666. Não se inova em licitação. Não tem corrente doutrinária, né? É o que está aqui na lei. Então, eu preciso que vocês leiam. Eu não tenho condições de trabalhar artigo por artigo com vocês. Nós não temos tempo para isso. Eu preciso que vocês leiam com muita atenção. Eu vou colocar esse material aqui, tá? Lá na aula dessa semana, no portal, na pré-aula. Mas lembre-se que você tem uma apostila super completa, de quase 80 páginas. As 80 primeiras páginas daquela apostila que está no Encontro 11, da pré-aula 11, de 1 até 79, é toda sobre licitações, tá? E eu quero que você leia aquela apostila e eu quero que você leia esse material que eu vou disponibilizar no AVA hoje, tá bom? Semana que vem é a semana acadêmica, nós não teremos aula porque são semanas de palestra. E na outra semana a gente vai trabalhar as fases da licitação. Então, cada modalidade, concorrência, tomada de preço. E vou trabalhar o pregão também, que está numa lei esparsa, na lei 10.520. Tá bom? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nada Hoje, para me perguntar, pode falar. ô Giovana, tem como você só repetir os requisitos lá dos 3 lá de eliminação? Porque a minha internet deu uma falhada aqui na hora e eu não consegui assimilar direito. Como eu faço a eliminação para eu saber se é dispensa ou inexigibilidade? Isso aí. Então, eu vou te dar a dica, que é a que eu uso. O Isso. 25, o artigo 25 é a inexigibilidade, que são aqueles casos em que não é possível a licitação porque não tem concorrente. Ou só tem uma empresa que presta aquele serviço ou vende aquele produto, ou porque eu pretendo, né, contratar uma atividade intelectual por um profissional de notório conhecimento, ou porque há um artista consagrado, né, na mídia, e aí vai ser contratado, ou seja, não tem similares, né? Só que a gente sabe que não é esse rol, não é taxativo, é exemplificativo, então quando o administrador público verificar que não há possibilidade de concorrência, ele justifica e contrata diretamente. Bom, isso é inexigibilidade, é a inviabilidade de concorrência. Tá, mas e as dispensas? Dispensa, você vai lá para o 17 e para o 24. Então, grava os 3, que é a inexigibilidade, e vai para a dispensa agora. Mas a dispensa é enorme. Você vai para o 17 primeiro. O 17 fala nos casos de venda de bens imóveis pela administração. A administração está alienando bens dela, está permutando, está doando, está trocando. Falou que a alienação, troca, permuta de bens imóveis é dispensada, não é para licitar. A lei fala não licita. E o que sobrou, né, que não envolve permuta, que não envolve dação e pagamento, que não envolve doação de bens imóveis, que é outros casos de calamidade pública, de guerra externa, ou de baixos valores, como aqueles que a gente viu, né? Ou quando a licitação é deserta, que não apareceu ninguém, aí você vai para o 24, que é o caso de licitação dispensável. São aqueles 35 incisos que você não vai decorar. Tudo bem? Ok. Tudo jóia? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso encerrar a aula hoje? Posso? Bom, se ninguém se manifestar, eu vou encerrar.
desejando a vocês aí uma boa semana de estudos, tá? Uma semana abençoada e até a próxima. A gente se vê, vai se falando aí. Se tiverem alguma dúvida, me manda uma mensagem pelo Insta, pelo direct, por e-mail, tá bom? Tá. Vou encerrando então. Obrigada, professora. Fiquem com Deus, gente. Beijão para vocês. Beijão. Tchau.